O bicho vai ficar bonito, viu? Vai ficar com os cabelos, os caras vão ficar perguntando que shampoo que eu usei. Patrocinado pela Pantene aqui. Vamos recordar de forma bastante simplificada algumas das tecnologias de gravação desenvolvidas nos últimos 120 anos e como elas participaram na criação das novas formas de músicas. Veremos também nos próximos vídeos os avanços mais recentes que modificaram as possibilidades criativas e como a força da música pela indústria afeta a diversidade cultural. Hoje entraremos na era do cantor, com o sistema elétrico trazido pela segunda revolução industrial. Veremos inventos como o microfone feito por Berlini, o ódio de Edison. E eu também de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Aí aperfeiçoado por Graham, amplificadores, gravadores fabricados pela Western Electric e entre outros. Entra a vinheta, Juca. Até meados da década de 20, os discos de Pollock eram tocados em toca-discos puramente mecânicos. O som era amplificado por uma corneta externa ou interna. Explicamos esse processo no nosso último vídeo. Você pode conferir clicando aqui no nosso card e também na nossa descrição. Com a chegada da gravação elétrica, em 1925, foi possível usar microfones elétricos, sensíveis para captar o som e melhorar muito a qualidade do áudio dos discos. Uma faixa muito mais ampla de frequência pode ser gravada, cerca de 60 Hz a 6.000 Hz. O equilíbrio entre altas e baixas frequências pode ser controlado por filtros eletrônicos, o que nós, meros mortais, chamamos de equalizadores. E o sinal, agora, pode ser amplificado até o nível ideal para acionar a caneta de gravação no disco. As principais gravadoras mudaram para o processo elétrico entre 1925 e o resto logo em seguida. Mas, antes de tudo, vamos falar um pouco sobre os equalizadores. Por volta de 1901, com a expansão da indústria de telefonia, houve a necessidade de minimizar as perdas de sinal das transmissões em longas distâncias. Os pesquisadores dos laboratórios Western Electric estiveram na vanguarda para trazer esses desenvolvimentos, tanto que, em 1915, introduziram os amplificadores de válvula. Os avanços na indústria fonográfica, começando com a transição das técnicas de gravação acústica para a elétrica em 1920, criaram a necessidade de registros mais altos para compensar o composto de goma laca barulhento usado para imprimir os discos, o que chamamos de relação sinal-ruído. O compressor só foi criado em 1930 e 1940, entre isso mais ou menos, para controlar o volume dos apresentadores de TV e da rádio também, que falavam bem baixinho, e também os aplausos de todo o público. Os primeiros compressores tinham apenas funções de entrada e saída e nenhum outro controle. O primeiro compressor, por exemplo, disponível comercialmente foi o amplificador limitador Western Electric 110. E já dá para perceber que a partir dessa era, tudo muda. Aproveite a empolgação, nos siga no Instagram, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos e ative a notificação para que sempre que postamos um vídeo novo, você seja avisado. Lembrando que esse projeto foi desenvolvido por nós, com o apoio da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, Funcart, Prefeitura do Natal e Governo Federal. Mas, voltando, o som agora se tornava um processo híbrido da tecnologia acústica e seus discos, e da tecnologia elétrica com sua fidelidade e potência. Podíamos agora capturar, amplificar, filtrar e balancear eletronicamente o som captado. A cabeça de corte ou caneta de disco agora estava eletricamente e diretamente ligada ao disco, mas o processo de gravação ainda permaneceu essencialmente mecânico. O sinal ainda estava fisicamente riscado no disco mestre, e depois os discos para venda eram produzidos fazendo uma cópia desse disco. O sistema da Western Electric melhorou muito a fidelidade desse áudio, permitindo que uma nova classe de profissional existisse, a do engenheiro do áudio. E capturasse também uma imagem sonora mais complexa e rica que na era acústica. O que antes usava uma corneta para captar, agora usava múltiplos microfones conectados a uma mesa de som.
compressores e filtros. Os microfones elétricos levaram a uma mudança dramática no estilo de atuação dos cantores, inaugurando a era do cantor. Enquanto a amplificação eletrônica teve um impacto abrangente em muitas outras áreas, permitindo o desenvolvimento da rádio, sistemas de telefonia e reprodutores domésticos ou nossos rádios portáteis. Sim, além disso, com a chegada dos amplificadores para instrumento, permitiu que guitarras e baixos surgissem e competissem em igualdade com instrumentos de sopro e metais que eram naturalmente e ainda são mais fortes. Músicos e compositores também começaram a fazer experiências com instrumentos eletrônicos como o theremin, aquele instrumento que mais parece feito por aliens, que na verdade é um instrumento russo. O Ondes Matternot, um teclado que usava o mesmo princípio do theremin, o órgão eletrônico, aqueles sons que ouvimos em jogo de beisebol, por exemplo. E o Hammond Novachord, o primeiro sintetizador polifônico analógico do mundo, contendo 163 válvulas e mais de 1000 capacitores. O Novachord pesava cerca de 250 quilos e media aproximadamente 2,5 metros, usado, por exemplo, em filmes de terror e em músicas de jazz americano. Simultaneamente, vários inventores se envolveram em uma corrida para desenvolver métodos de som sincronizado com filmes. Simultaneamente, vários inventores se envolveram em uma corrida para desenvolver métodos de som sincronizado com filmes. Alguns dos primeiros filmes com diálogo, como o famoso e polêmico The Jazz Singer, usou o sistema Vitaphone da Warner Bros., que usava um disco de gravação separado com cada rolo de filme para o som. No início dos anos 30, a indústria cinematográfica havia substituído por uma trilha sonora ótica de densidade variável gravada fotograficamente ao longo da borda do filme, desenvolvida originalmente para cinejornais como o Movietone, chamado de som de película ou som óptico, para ficar mais fácil. Com esses avanços, os filmes levaram ao desaparecimento de músicos e orquestras, passando a ser substituído por um som pré-gravado, causando uma perda de muitos postos de trabalho. A Federação Americana de Músicos colocou anúncios nos jornais que protestava contra a substituição de verdadeiros músicos por um dispositivo mecânico, principalmente em teatros e também pelo desemprego num período por causa dos efeitos econômicos da Primeira Guerra Mundial. Porém, a adição do som no filme ajudou os engenheiros de áudio a fazerem avanços rápidos no processo que agora conhecemos como multitracking ou multipista, o que nada mais é que várias fontes de áudio gravadas separadamente, vozes, efeitos sonoros, percussão, música de fundo e outros, o que Juca está fazendo aqui com a gente, por exemplo, podendo ser misturado, sincronizado e reproduzido simultaneamente com a ação no filme. Um dos exemplos mais conhecidos de som composto é o famoso Grito do Tarzan, criado para a série de filmes de Tarzan. Entre as várias e muitas vezes rápidas mudanças que ocorreram nos últimos séculos de gravação de áudio, existe um dispositivo de áudio crucial inventado no início da era elétrica, que sobreviveu praticamente inalterado desde a sua última introdução, o transdutor eletroacústico, o alto-falante e microfone dinâmico. Sim, são a mesma coisa. Normalmente, consiste em um cone de um material rígido, papel ou plástico, feito muitas vezes ondulações para ficar mais flexível, com uma bobina eletromagnética móvel. Quando o sinal de áudio elétrico passa através de um amplificador para o alto-falante, o campo eletromagnético variável criado na bobina faz com que ele e o cone se movam para frente e para trás, assim como nossos ouvidos e o nosso diafragma, e esse movimento gera o áudio. O que transformaria o mercado brasileiro de música, além de tudo já visto, foi o rádio comercial. Sua história no nosso país
é colada no contexto econômico e político do período, como sempre. A intensificação das disputas por poder entre as elites que comandavam a política do país se acirraram com a crise econômica internacional de 29, o que rebaixaria o preço do café no mercado internacional. Dessa discórdia política resultaria um golpe de Estado, a chamada Revolução de 30, que faria Getúlio Vargas presidente do Brasil e, pouco tempo depois, seu ditador. A partir da instauração do Estado Novo, o novo regime político seria decisivo para o desenvolvimento de mercados de bens culturais do país. A tecnologia elétrica de gravação só passaria a ser utilizada no país em 27. Ao mesmo tempo, com o fim das brigas de patentes, que foi a era acústica, grandes gravadoras internacionais começaram a competir por um mercado em países periféricos através de investimentos diretos, no caso, o Brasil. Entre 28 e 30, gravadoras europeias e americanas abriram filiais por aqui, como a Columbia, a RCA Victor e a Brunswick, contando com o apoio de empresários locais. E os novos tempos logo foram sentidos por Figner, um senhor que você pode conhecer no nosso vídeo sobre a era acústica, que está aqui logo na nossa descrição. Em 1919, a Odeon, empresa de discos de Figner, enfrentava problemas decorrentes à Primeira Guerra Mundial. O grupo Columbia Gramophone de Londres, que se tornou o patrocinador principal da empresa, passou a exigir participação direta na gestão da filial brasileira. Aos poucos, a companhia adquiriu a posse de catálogos da Odeon, direitos autorais das músicas e a possibilidade de administrar de longe a produção de disco, inclusive a seleção musical. Em 32, em uma nova revisão do contrato, obrigou Figner a entregar a empresa do Rio de Janeiro para a Odeon. O governo Vargas estatizou a Rádio Nacional, que tinha o objetivo de se tornar a rádio mais popular do Brasil, levando a radionovela, jornalismo e a músicas populares. Como vimos, estamos na era do cantor, e aqui no Brasil não foi diferente. Nomes como Carmen Miranda, Emilinha, Calbi Peixoto e outros faziam parte dos primeiros astros da rádio brasileira, com o modelo hollywoodiano. Nasce então a música popular brasileira, a MPB, no Rio de Janeiro. Só após 32, São Paulo pôde dedicar suas rádios ao entretenimento também. Pôde desenvolver seu próprio circuito cultural, com gravadoras, casas de espetáculo e estações de rádio própria. Ou seja, pôde desenvolver uma indústria de cultura própria que se colocava como uma alternativa à produção cultural divulgada desde o Rio de Janeiro. Aparecia o eixo Rio-São Paulo, uma formação de consumo de bens culturais que estaria além das razões meramente econômicas, tendo um caráter político de grande importância para a época e que se estabelece até hoje. Além das músicas, jornais e radionovelas da época, o emergente cinema brasileiro da década de 30 apostou em musicais e, com isso, contratou diversos cantores para estelarem as chamadas chanchadas, um gênero de filmes caracterizado pelo humor burlesco e ingênuo. Embora tenha existido vários refinamentos na tecnologia e outras tecnologias relacionadas tenham sido introduzidas, por exemplo, o alto-falante eletrostático, o microfone condensador ou capacitivo, que é a mesma coisa, microfones digitais, o design básico e a função do alto-falante e do microfone dinâmico não mudaram substancialmente em 90 anos e continua sendo esmagadoramente o mais comum. A era elétrica aumentou a flexibilidade do processo de gravação, mas a performance do artista ainda era gravada diretamente no disco. Então, se um erro fosse cometido, toda a gravação seria danificada. E o músico também. Veio a ideia, então, de tocar 2 ou mais discos com sons diferentes, porém em tempo, e gravar ambas e várias partes em um disco mestre, surgindo a ideia, então, do overdub, que permite aos estúdios criar performances gravadas que apresentam um ou mais artistas, cada um cantando ou tocando várias partes de uma música e após juntar tudo isso. Os primeiros registros lançados comercialmente usando o overdub foram lançados pela Victor Talk Machine Company no final dos anos 20, porém o overdub era limitado até a chegada da fita. O uso de overdub de fita foi iniciado pelo Les Paul, aquele que tem uma guitarra com seu nome, na década de 40, mas isso veremos no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.